Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu resolvi gravar essa aula porque eu recebi muitas mensagens de alunos com dificuldade para saber o que era uma dissertação argumentativa, dificuldades em conseguir montar o texto, estruturar o texto e até dificuldade de saber como utilizar o texto de apoio, que foi o texto que eu mandei para vocês com a proposta. Enfim, resolvi gravar a aula para ver se eu consigo sanar um pouquinho das dúvidas de vocês. Então, vamos lá, dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa é um tipo de texto em que você precisa, é um texto escolar, primeiramente, tem que ser dito, é um texto escolar. E você precisa convencer o seu leitor a pensar da mesma forma que você. Então, no nosso caso, a gente tinha ali duas vertentes que envolvem o isolamento social. Primeira vertente, a necessidade de se isolar para não ser infectado com o vírus, ou pelo menos para diminuir a chance de ser infectado com o vírus. E segunda vertente, a necessidade de trabalhar para conseguir dinheiro para o dia a dia, para o ganha-pão. Então, são as duas vertentes que a gente tinha que trabalhar no texto da semana passada. Então, sabendo disso, era necessário que você montasse um texto argumentativo defendendo a sua opinião. Claro, sem usar a primeira pessoa. Então, vamos lá. Textos motivadores são aqueles textos que acompanham a proposta de redação. Então, tanto nos meus textos, quanto nos textos de qualquer concurso, ou de Enem, propostas de redação, sempre vão vir acompanhadas de textos motivadores. E esses textos têm uma função: esclarecer para vocês um pouco mais do tema e deixar vocês um pouco mais motivados a escreverem, sabendo um pouco mais do assunto. Então, não é para ser copiado. Texto motivador é para ser lido, apenas lido. E você tem que ler o texto, montar na sua cabeça a sua defesa, o seu raciocínio e começar a trabalhar em cima disso. Então, ler com atenção. O primeiro passo é sempre ler com bastante atenção o texto motivador para que você não se perca na hora de escrever. Então, a leitura é primordial para que você consiga montar o seu argumento de maneira convincente. Então, leitura com atenção. Segundo passo, criar uma opinião. Você precisa criar, em cima da leitura que você fez, uma opinião de acordo com o que você achou mais coerente. Então, você lê os textos de apoio, e geralmente os textos motivadores vão vir um em cada vertente. Então, você vai ler os textos, criou uma opinião. Criou a opinião, você começa a escrever sem copiar trechos do texto de apoio. Não pode isso aqui de maneira nenhuma. Você não pode copiar o texto de apoio, porque o texto de apoio já foi escrito por alguém. E o que o Enem quer e o que o seu corretor quer é que você crie o seu texto e não copie. Segundo ponto é a estrutura, a paragrafação. Paragrafação é o que o meu texto, como o meu texto vai ser estruturado. Como que eu vou montar a estrutura do meu texto. Então, tem, obviamente, regra. E você precisa seguir essa regra. Então, primeiramente, você tem que saber que, no mínimo, nunca pode ser menos que isso, 4 parágrafos. E, no máximo, 5 parágrafos. Então, você também não pode se estender demais para o seu texto não ficar longo, enjoativo e muitas vezes repetitivo. Então, você se contenha nos 5 parágrafos de máximo. Se você resolveu fazer 4 parágrafos, se você não é expert do assunto que está sendo falado, você vai montar um texto que contém introdução, que é onde você apresenta a tese para o seu leitor,
apresenta, fala sobre o que você vai falar no texto. Desenvolvimento 1 é onde você coloca para o seu leitor, começa a colocar para o seu leitor o seu posicionamento, já tentando convencê-lo. Desenvolvimento 2 é, de fato, fazer com que colocar exemplificação, citações, se for o caso, ou qualquer outro tipo de argumento que convença o seu leitor a pensar como você. E o terceiro desenvolvimento é opcional, você faz se você quiser, só se você for se for aquele assunto que você domina muito. Aí você vai lá e faz o terceiro desenvolvimento para não se estender muito. Conclusão é obrigatória, é onde você propõe uma intervenção, você propõe uma solução para o seu problema. Então, todo esse problema que foi destacado aqui, até o desenvolvimento 2, no caso, no máximo 3, você resolve aqui na conclusão. Cada parágrafo tem que ter entre 5 e 8 linhas, não passar disso, e também não deixar muito aquém. A introdução, 4 linhas no parágrafo de introdução, no máximo 5 já deu para ficar filé. Já os desenvolvimentos, você carrega um pouco mais, a conclusão pode ficar um pouco mais curta também, mas o desenvolvimento é bem importante que eles fiquem bem argumentados, então, mais linhas para os desenvolvimentos. Título, parece até repetitivo demais, mas sempre pular uma linha entre o título e o texto, para destacar o texto, mas nunca se esquecendo que o texto o título faz parte do texto, portanto, ele tem que ter tudo a ver com o seu texto. Mais para frente eu vou ver se monto uma aula para vocês só para falar sobre título. Colocando em prática, eu mesma montei para vocês uma introduçãozinha sobre o tema que eu propus para vocês semana passada. Então, sobre esse tema, eu montei para vocês eu montei 2 parágrafos, um de introdução e um de desenvolvimento, para vocês terem uma noção. Nos últimos meses, o mundo vem vivenciando uma situação incomum à sociedade moderna, devido ao surgimento de um vírus intitulado como novo coronavírus. De fato, os noticiários não transmitem outras informações senão sobre o novo estilo de vida que os cidadãos devem seguir, o isolamento social. Então, olha, aqui eu já coloquei uma frasezinha de efeito aqui no começo, para abrir meu título e começar, coronavírus, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, já comecei com uma frase para abrir. Nos últimos meses, o mundo vem vivenciando uma situação incomum à sociedade moderna, ou seja, já aconteceram pandemias no mundo, principalmente a gente vem falando sobre, a gente vem ouvindo falar sobre a gripe espanhola de, acho que 1930, então já aconteceram pandemias. O problema é que não na sociedade moderna, nós não vivenciamos isso, para nós é muito novo. Aqui, então, eu coloquei sobre o coronavírus, que faz parte do meu tema. E depois, no final, eu coloquei o isolamento social, que é, de fato, o meu tema, pontuando. Nessas 5 linhas que eu escrevi aqui para vocês, ó, nessas 5 linhas, eu coloquei um ponto na mesma linha, com algum elemento coesivo, que nem esse de fato aqui, que é um elemento que liga um parágrafo, aliás, uma oração à outra. Então, eu já iniciei com um elementozinho para ligar, isso é coesão. Ok? Até aqui? Então, apresentei o assunto, apresentei o tema, agora a gente começa a falar os problemas que esse tema vem causando à sociedade, e aí é onde a gente começa a desenvolver. Para conter a pandemia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é um órgão que a gente vem ouvindo falar bastante também nos últimos dias, orientou que a população fizesse o isolamento social. Tal medida foi tomada em países ricos, sem maiores problemas, com uma decadência na economia, claro, mas a população em geral conseguiu sobreviver. Assim que a pandemia chegou ao Brasil, imediatamente instituiu-se uma divergência nas opiniões dos brasileiros. Ficar em casa e passar fome
ou ir para a rua e ser infectado pelo vírus. Então, eu joguei aqui as duas vertentes para que elas possam ser discutidas ao longo do próximo parágrafo, já tomando posição para um dos dois lados. Eu não fiz isso. Eu não tomei uma posição porque eu já queria que vocês fizessem isso por conta própria. Então, semana passada, provavelmente vocês fizeram. Essa semana é com você melhorar, faz parte da sua tarefa melhorar o seu texto da semana passada. Então, olha só. Agora é com você. Com base nas informações dadas, você terá o trabalho de continuar a minha redação. Dessa vez, aplicando as técnicas apresentadas aqui. Pesquise, leia, amplie os seus conhecimentos. Como sugestão até mesmo da sede, que é a Secretaria de Educação, nós tivemos para não passar muito conteúdo para vocês, para não encher vocês de conteúdo, porque vocês estavam ficando super, super lotados, sobrecarregadíssimos de conteúdo. Então, por isso, essa semana era uma semana mais de revisão. Aí eu resolvi fazer essa aulinha para que você possa olhar o seu texto da semana passada, e mesmo que você já passou ele limpo, olhe ele com outro olhar agora, com essa explicação, e tente melhorá-lo. Tira foto, posta no Classroom que eu vou estar aguardando o texto de vocês para fazer a comparação. Tudo bem? Beijo, até semana que vem.